Saber Direito desta semana é sobre direito de família. O curso fala sobre casamento e união estável, nulidades do casamento, conjugalidade, reflexos sucessórios. As aulas são com a professora Patrícia Fontanella. Olá, eu sou a professora Patrícia Fontanella e daremos continuidade ao nosso curso no âmbito do direito de família e sucessões. Na aula de hoje, nós trataremos especificamente do fim da conjugalidade, ruptura conjugal ou convivencial. Então, vamos falar de divórcio, separação e dissolução de união estável. É certo que quando nós falamos de casamento ou união estável, há uma dicotomia, autonomia versus responsabilidade. Quem casa assume um compromisso, como nós vimos na nossa aula anterior, existem deveres conjugais, da mesma forma a união estável, que é uma união que acontece na informalidade, também possui, segundo a legislação, deveres convivenciais, e é claro que o desafio é a conjugação de um ideal de liberdade, da individualidade de cada um, com o respeito ao próximo e também o olhar para o núcleo conjugal. E o exercício de direitos nesse ramo, portanto, do direito, ultrapassa os interesses exclusivos do titular daquele direito. E o ramo do direito de família, por si só, ele tem inúmeras peculiaridades. Dentre elas, nós podemos dizer o quê? Que não há uma homogeneidade de direitos. Nós temos direitos subjetivos propriamente ditos, nós temos poderes, deveres, que é o caso, por exemplo, do poder familiar dos pais com relação aos seus filhos, que devem ser obrigatoriamente exercidos em função do melhor interesse da criança ou do adolescente. Temos direitos com caráter patrimonial, vamos falar também de direitos reais, como no caso do usufruto dos bens dos filhos menores pelos seus pais. Enfim, essa mescla de direitos ao lado do direito subjetivo, que é justamente aquele direito que eu posso exercer de acordo com a minha conveniência, aquilo que eu desejo e que a lei me permite, né? E corroborando junto com direitos subjetivos peculiares, como é o caso dos deveres conjugais, dos deveres convivenciais. Pois bem, quais são as características das chamadas situações jurídicas familiares e por isso dizer que o direito de família é um ramo peculiar do direito? Nós vamos falar de um status familiar, então todos nós estamos inseridos num núcleo familiar e, portanto, passamos a ter um status familiar. Eu posso ser casada, eu posso ser divorciada, viúva. Se eu sou casada ou vivo em união estável, eu acabo tendo também vínculos com a família do meu marido ou com a família do meu companheiro. Vamos falar também, né, das questões de filiação, o pai e a mãe, a responsabilidade que dela decorre. Uma durabilidade virtual, então, num casamento ou numa união estável, e falando especificamente do ato formal do casamento, existe uma durabilidade virtual. Obviamente que ninguém casa pensando em se separar. E aí, por isso que nós chamamos de uma durabilidade virtual. E claro, se houver qualquer situação de repensar estar juntos, a gente tem na legislação possibilidades de colocar fim, seja através da separação, do divórcio, e se for a união estável, dissolver essa união estável. Temos também o caráter relativo das situações jurídicas familiares, ou seja, que vão vincular as pessoas que estão aí envolvidas, né? Os cônjuges, as regras estão postas para os cônjuges, para os companheiros, nas relações paterno ou melhor, parentais filiais. E elas também são típicas quando nós falamos de tipicidade, porque nos deveres conjugais nós temos o rol no artigo 1566, no casamento, na união estável 1724, vamos falar também do rol dos poderes deveres que se constituem quando nós falamos de poder familiar, que é aquele poder que é inerente figura do pai e da mãe, né, e que pode até vir a ser destituído, mas como uma última hipótese, mas que é essa responsabilidade que os pais têm para com os seus filhos até a maioridade ou a emancipação. Então, essas características, sejam elas o status familiar, a durabilidade virtual, esse caráter relativo de ligar as pessoas que estão em família a certos direitos e deveres e a tipicidade de certos institutos e certos direitos e deveres, né, impõem princípios e critérios que são muito particulares e que são utilizados dentro do direito de família. É claro que ele se comunica com outras áreas do direito civil, mas o direito de família tem essa peculiaridade porque nós estamos falando daquilo que nos é mais caro, que é, obviamente, o sentimento, o relacionamento no contexto familiar.
Mas é claro que quando se casa, embora não se case pensando em se separar, tampouco quando se constitui uma união estável de forma séria, do que se deseja efetivamente constituir uma família, pode ser que, num determinado momento, as pessoas se questionem se querem ou não estar naquele relacionamento. E se chegar à conclusão que não querem mais seguir juntos, a legislação estabelece o quê? A possibilidade da ruptura dessa conjugalidade, que para o casamento nós vamos falar de separação, vamos falar de divórcio, vamos falar para a união estável, da dissolução dessa união estável. O artigo 1571 do Código Civil estabelece o quê? A sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento, tema que vamos falar na nossa próxima aula, pela separação judicial e pelo divórcio. E o parágrafo 1º do Código Civil estabelece o quê? Que o casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código, no Código Civil, quanto ao ausente. Pois bem, quando nós vamos falar da dissolução de um casamento válido, e aí vamos informar justamente o quê? Que quando nós falamos de divórcio, né, num contexto como ruptura da sociedade conjugal e do vínculo conjugal, nós até 77 não tínhamos divórcio no país. Né? Então, o que existia era desquite. Então, foi em junho de 1977 que o casamento deixou de ser indissolúvel e passando a ter a possibilidade de os cônjuges se divorciarem, mas com muito mais requisitos. Né? Nós tivemos uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional número 9, de junho de 77, e 6 meses depois, nós tivemos a regulamentação da alteração do dispositivo constitucional na época, através da Lei 6.515 de 77, conhecida como Lei do Divórcio. Não obstante ser conhecida como Lei do Divórcio, ela também tratou de separação. Então, o que era conhecido como desquite passou a ser tratado como separação e criou-se a figura do divórcio. Mas então, qual a diferença de separação e divórcio? E vou retomar depois logo o recente posicionamento do STJ sobre o tema. Na verdade, a separação judicial ou agora extrajudicial ou mesmo o divórcio judicial também pode ser extrajudicial, mas a separação em si, ela não rompe o vínculo conjugal. A pessoa que é separada judicial ou extrajudicialmente, ela vai romper com os deveres de fidelidade, coabitação e regime de bens. Ponto. Ela ainda continua vinculada. Então, é um meio termo. Inclusive, se essas pessoas que se separaram quiserem casar novamente, elas não precisam fazer um processo de habilitação e casar, né? Uma simples petição pedindo o restabelecimento da sociedade conjugal à luz do artigo 1577, já restabelece essa sociedade. Né? O divórcio, pelo contrário, o divórcio rompe o vínculo conjugal. Tanto é que o parágrafo 1º do artigo 1571 estabelece que o casamento válido só se dissolve pelo divórcio ou pela morte. Então, o divorciado e o viúvo, ou a pessoa solteira, podem casar, né? Como a gente sabe. E quem já foi casado, se divorciar, o seu estado civil se modifica e isso é o que vai permitir com que ele possa efetivamente se casar novamente. Bom, tivemos então no divórcio em 77 essa possibilidade de ruptura. Nós tínhamos requisitos muito mais rígidos na lei do divórcio, tínhamos que passar primeiro pela separação e depois chegar no divórcio. E isso assim permaneceu, inclusive a culpa na dissolução do casamento teve uma importância histórica significativa. Por quê? Porque a culpa, e que na modalidade chamada pela doutrina de separação-sanção, era aquela que estabelecia uma sanção para o cônjuge declarado culpado. E que na lei do divórcio, efetivamente, assim estabelecia o quê? Que o cônjuge culpado perdia o direito ao sobrenome do outro, normalmente a mulher adotava o sobrenome do marido, né? Ela perdia direito a alimentos, caso necessitasse, então, caso vir a ser culpada, poderia passar por situações delicadas em função da perda de um direito e também a guarda dos filhos. Essas 3 situações ficavam muito mais sofridas para a mulher,
porque era ela que normalmente adotava o sobrenome do cônjuge, era ela que trabalhava em casa e normalmente dependia financeiramente do cônjuge e também quem cuidava diretamente dos filhos e que se perdesse a guarda, obviamente que era algo que, porque é da natureza das coisas, não que os pais não cuidem tão bem contra suas mães, mas durante muito tempo existia um senso comum de que os filhos menores seriam melhores cuidados pelas suas mães, o que a gente sabe que não é verdade, mas que naquele momento tinha um paradigma, né, um modelo muito forte nesse sentido. Pois bem, esse paradigma de culpa, de separação-sanção, veio aí muito forte com a lei do divórcio, em 77, até que em 88 nós tivemos então toda uma mudança na arquitetura jusfamiliar contemporânea, como já vimos na nossa primeira aula, e se possibilitou o divórcio direto. Lá no parágrafo 6º do artigo 226, estabelecia-se o quê? Que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Então, gradativamente, após a Constituição, se passou também na doutrina e na jurisprudência a se questionar o papel da culpa para fins de uma punição em termos de alimentos, de guarda de filhos ou mesmo de uso do nome, que passou a ser mitigada e relativizada. Então, aos poucos, até mesmo pela entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós passamos a ter o melhor interesse da criança e do adolescente é que vai vigorar nas questões, por exemplo, com guarda e não culpa de um ou culpa do outro. Então, gradativamente, a própria legislação foi se moldando, foi seguindo esses novos ares constitucionais trazidos com a Constituição de 88. Vamos agora, num primeiro momento, falar um pouco da nossa matéria através do quiz. Assinale a alternativa incorreta. O procedimento judicial do divórcio caberá somente aos cônjuges e, no caso de incapacidade, serão representados por curador, ascendente ou irmão. Letra B. De acordo com o STJ, o Instituto da Separação permanece vigente no ordenamento jurídico brasileiro. Letra C. Após a separação ou divórcio e enquanto não partilhado o imóvel, propriedade do casal sobre os bens comuns rege-se pelo Instituto do Condomínio. E letra D. A separação põe termo tão somente aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca assumidos por ocasião do casamento. A letra correta aqui, né, e que equivale à alternativa incorreta, é a separação põe termo tão somente aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca assumidos por ocasião do casamento. Porque, no caso, como eu comentei com vocês, a legislação estabelece que a separação, ela põe fim também ao regime de bens escolhido pelos cônjuges no momento do casamento. Voltando agora, então, a tratar do nosso tema, o que nós efetivamente vimos até então? Que em 88, portanto, foi possível já se falar num divórcio com 2 anos de separação. Então, passou-se desde 88 a não necessariamente se passar pela separação, podendo-se aguardar 2 anos de separação de fato para, então, fazermos o chamado divórcio direto. Obviamente que nós poderíamos passar pela separação em certas situações e ainda se tratando aí de um paradigma de culpa, como o culpado pode perder o direito ao sobrenome, a alimentos, ainda existia uma discussão que, como eu comentei anteriormente, já passou a ser relativizada. Pois bem, o Código Civil, que entrou em vigor em janeiro de 2003, regulamentou o tema de divórcio e separação nos seus artigos 1571 a 1582. Houve uma derrogação da Lei 6.515 de 77, que foi da derrogação, uma revogação parcial. Então, alguma matéria já tratada na lei específica passou a ser tratada no Código Civil e atualizada, e, portanto, partes da lei revogada. Previu os requisitos de separação e divórcio. E já em 2007, então em 2003, entrou em vigor o Código Civil. Em 2007, nós tivemos uma lei, a Lei 11.447 de 2007, e a Resolução 35 do CNJ, que veio para regulamentá-la, que trouxe a possibilidade da separação e do divórcio extrajudiciais na existência de certas condições. Então, trouxe para o direito de família a possibilidade de não se precisar passar pelo Poder Judiciário, desde que preenchidas certos requisitos
para que nós pudéssemos lavrar simplesmente a escritura de divórcio ou de separação no próprio cartório. Pois bem, a relativização da culpa. Em 2003, o próprio Código Civil, não obstante ainda trazer referência à culpa pelo fim do casamento, também mitigou certos seus efeitos. Então, o culpado perde o direito ao sobrenome do outro, lá no artigo 1578. Mas, de certa forma, também trouxe a possibilidade do quê? De se porventura a pessoa ficou conhecida, né, ou tiver um grave prejuízo na sua identificação, ganhou-se o direito a permanecer com esse sobrenome, melhor dizendo, né, e podendo tirar também, mas se quiser permanecer assim, o pode, sendo que atualmente os próprios tribunais e a melhor doutrina já advogam para além desse artigo, no sentido de que quando se casa e eu adoto o sobrenome do meu cônjuge, esse nome passa a integrar a esfera dos meus direitos da personalidade, e apenas se eu quiser é que eu posso retirar esse sobrenome. O direito a alimentos também deixa de ser, digamos, automático, a perda da discussão na questão dos alimentos. Então, o artigo 1704 estabelece que os alimentos serão apenas o necessário à subsistência para o cônjuge dito culpado. Então, não morre de fome, se porventura vier num contexto a ser declarado culpado, e que a gente já vai voltar no papel da culpa para trazer bem atual esse tema. E também, no Código Civil, o direito sucessório é afetado se o cônjuge sobrevivente for culpado da separação de fato. A gente vai ter aí, depois, uma análise específica dos reflexos sucessórios, e esse é um tema previsto no artigo 1830. Então, o Código Civil atual, ele manteve e fez referência à culpa de uma forma mais mitigada, mas ainda não eliminou completamente alguns efeitos relacionados à chamada culpa pelo fim do casamento. Bom, com a emenda constitucional 66 em 2010, o que houve? Uma nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição, que passou a ter a seguinte redação: o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Ora, com essa emenda, o que nós passamos a ter? A extinção das causas objetivas. Então, a gente tem as que independem da vontade ou da culpa de um dos cônjuges, e tivemos também a extinção de causas subjetivas, sem necessidade de investigação de culpa pelo fim do casamento. Então, a qualquer tempo, é possível que se peça o divórcio e desnecessário indicar a motivação. É simplesmente dizer que chegaram a bom termo e de que efetivamente não querem mais continuar juntos. Então, nesse sentido, é que nós passamos a ter no direito brasileiro duas correntes doutrinárias a respeito desse tema. Uma delas, e majoritária, que passou a ter um entendimento de que não foi recepcionada a legislação infraconstitucional que dispõe sobre a separação jurídica, divórcio por conversão ou a exigência para os prazos para o divórcio direto. E uma segunda corrente minoritária que sustenta que a separação judicial ou extrajudicial, embora fadada a pouco uso e talvez a vir a ser até uma letra morta, ainda continua em vigor no nosso ordenamento jurídico, sendo de uso facultativo dos cônjuges se querem se separar ou se querem se divorciar. Pois bem, essa foi uma discussão que veio desde 2010 sendo trabalhada pela doutrina e pela jurisprudência, sendo que no ano passado, em 2017, nós tivemos então, após 7 anos de discussão na comunidade jurídica, o STJ proferiu o seguinte entendimento, de que a emenda constitucional 66 de 2010 não extinguiu o instituto da separação, judicial ou extrajudicial, né? E efetivamente trata-se de um direito dos cônjuges escolherem se eles querem se separar ou querem se divorciar. Então, é claro que na prática, nós advogados, quem trabalha na área jurídica, tem percebido que cada vez menos as pessoas optam pela separação. As pessoas têm optado, muitas vezes, diretamente pelo divórcio, que rompe o vínculo conjugal. Então, eu não tenho mais a necessidade de obrigatoriamente passar por um sistema binário, né? Primeiro separação e depois o divórcio. Não, as pessoas podem optar por se divorciarem, seja judicial ou extrajudicialmente, a depender do preenchimento de certos requisitos. Pois bem, uma situação então que a gente agora tem que atualizar, qual é? O papel da culpa.
porque eu já disse a vocês que durante muito tempo nós tivemos consequências e consequências graves para aquele que fosse declarado culpado. Na origem, se perdia o uso do nome, se perdia a guarda de filhos, se perdia direito a alimentos, né? Na chamada pela doutrina separação-sanção, que seriam as sanções ao cônjuge assim declarado culpado pelo quê? Pela violação dos deveres conjugais. Pois bem, aos poucos nós tivemos uma mitigação, uma relativização dessas sanções, mas não terminadas, não coibidas de um todo, né? E hoje o que se diz, né? Que não se pode ou não se deveria trazer para o divórcio a discussão da culpa pelo fim do casamento. Então, há uma corrente doutrinária majoritária, com grandes expoentes do direito civil, que defendem a seguinte tese, né? Que se separação-sanção, né? Para eles, num primeiro momento, a separação deixa de existir, só tem o divórcio, e o divórcio não é local para se discutir culpa, né? E que, claro, o desamor por si só, ele não é causa, obviamente, de nenhuma consequência. As pessoas se divorciam e seguem a sua vida. A questão, e como eu dizia a vocês, é que para essa corrente não há que se trabalhar com papel de culpa no divórcio e nenhuma consequência, certo? E que, eventualmente, alguma situação relativa a descumprimento de deveres conjugais que venham a lesar a esfera de direitos da personalidade do cônjuge devam ser tratadas em vara cível no âmbito da responsabilidade civil em geral. Pois bem, quando nós falamos então dessa responsabilidade civil, e aí para o direito de família, também há uma corrente minoritária que vai dizer o seguinte: claro que o desamor por si só, obviamente ele não é um ato ilícito, né? Você não gostar mais do seu cônjuge ou do seu companheiro, mas nesse caso, falando de divórcio, estamos falando de casamento, né, do cônjuge, né, não há, claro, que se falar de culpado pelo fim do casamento. As situações vão caminhando e desaguam numa situação que muitas vezes não tem volta. Então, é claro que a culpa, ela pode ser afastada para fins de pressuposto de decretação de divórcio, não preciso trazer isso. Mas a gente tem que pensar que a culpa pelo fim do casamento, ela pode ter relevância para a fixação de eventual responsabilidade civil. E eu quero chamar a atenção aqui para uma obra que eu gosto muito, que se chama Responsabilidade Civil no Direito de Família. O autor Felipe Cunha de Almeida, que trata de temas muito interessantes do direito de família e a aplicação do Instituto da Responsabilidade Civil em certos casos. E na obra, Felipe Cunha de Almeida aduz o seguinte: afinal, estamos sustentando que o campo do direito de família não pode ser visto e compreendido como um campo alheio ao estudo e aplicação da responsabilidade civil. Ato ilícito é ato ilícito e as normas de proteção devem ser impostas e utilizadas também nas questões familiares. Todavia, é preciso entendermos, assim, saber separar regra de exceção no tocante às indenizações, eis que temos a noção de que determinadas questões estão tocadas pelo subjetivismo, pelo íntimo das pessoas. Portanto, se é certo que o desamor por si só não é um ato ilícito e tampouco traz alguma responsabilidade, a culpa, como eu já disse, pode ser afastada para fins de pressuposto para a decretação do divórcio. Mas podem existir situações em que ela seja importante para a fixação de eventual responsabilidade civil. Portanto, nada justifica uma atitude de indiferença só porque o lesado e o lesante estão ou estiveram unidos pelo casamento. Nem toda violação dos deveres conjugais, aqueles previstos no artigo 1566, vai colidir com a liberdade individual e nem toda violação do dever conjugal implicará numa obrigação de indenizar. E é claro que para a configuração de uma responsabilidade civil, há que preencher-se pressupostos exigentes da responsabilidade civil, tais como a prova do ilícito, o dano, a gravidade do dano e o nexo de causalidade entre o dano e ato ilícito. Portanto, claro que a declaração judicial de culpa, ela vai ou pode ter alguma influência e preocupação para fins de responsabilidade civil em situações pontuais, em situações consideradas graves que venham a causar algum dano, seja ele material ou moral, dito extrapatrimonial. Então, o casamento ele exige um compromisso, exprime um compromisso. E as partes que o celebram sabem que estão vinculadas a deveres específicos. E é óbvio que a retirada honrada de um relacionamento
né, ele, na verdade, não trará nenhuma consequência, a não ser aquelas específicas que são pessoais e patrimoniais pelo fim do casamento, no caso, pelo divórcio ou pela separação. Mas então, quais são os efeitos jurídicos, pessoais e patrimoniais? Na separação, apenas rompe-se a sociedade conjugal, como eu já expliquei. Né? No divórcio, rompe-se o vínculo conjugal. E hoje, de acordo com o STJ, nós podemos optar, aquele que é casado opta pela utilização de um ou outro instituto, e é certo que, sem dúvida, cada vez mais é o instituto do divórcio aquele mais utilizado pelos casais que querem romper a sociedade conjugal. Uma outra consequência é justamente quando um dos cônjuges adotou o sobrenome do outro. Então, nós temos efetivamente o quê? Né? A possibilidade de continuar usando o sobrenome após o divórcio, caso traga algum prejuízo na sua identificação, segundo a legislação, e temos excelente doutrina e os próprios tribunais já reconhecendo que como faz parte do seu direito da personalidade, apenas se quiser deixar de utilizar esse nome, é que ele efetivamente será retirado, né, do seu nome completo. É o nome visto, né, como direito da personalidade e, portanto, apenas se eu não quiser mais utilizá-lo é que eu posso retirá-lo. Então, o STJ vem nessa linha também, evidente prejuízo à identificação. Imaginemos que os filhos não têm o sobrenome da mulher, algo cada vez mais raro, mas ela tem o sobrenome de casada e os filhos só têm o sobrenome do marido. Se ela quiser, ela pode continuar utilizando esse sobrenome, ou se ela ficou conhecida como tal, ou mesmo até invocar o seu direito à personalidade, o uso do nome e permanecer continuando utilizando o sobrenome de casada. Ou pode ainda retirá-lo, se por um acaso não desejar mais utilizá-lo. A partilha de bens, né, como ficam os efeitos predominantemente patrimoniais? Né? E é claro que no divórcio rompe-se o estado de mancomunhão de bens que existe entre os cônjuges. Normalmente, o regime mais comum é o regime da comunhão parcial de bens. Esse regime, como eu já expliquei nossa outra aula, ele vai preservar o patrimônio particular dos cônjuges e existe um patrimônio comum que vai vir a ser, que será partilhado. Então, uma outra situação que o Código Civil trouxe é artigo 1581, né, que estabelece que o divórcio pode ser concedido também sem a prévia partilha de bens. Portanto, é interessante notar que é possível que eu me divorcie, rompe o vínculo conjugal com o meu ex-marido, mas ainda temos questões ligadas a patrimônio para serem decididas em juízo. Então, eu sou divorciada por hora sem a partilha dos bens. E que, inclusive, se nesse ínterim, enquanto isso não for resolvido, eu quiser me casar novamente, eu posso, porque eu já sou divorciada, mas incidirá, como já vimos, uma separação obrigatória de bens até que efetivamente eu venha a resolver essa questão patrimonial. E se eu quiser depois, com o meu novo cônjuge, ingressar com um pedido de alteração do regime matrimonial, é plenamente possível a teor do parágrafo 2º do artigo 1639. Bom, e quando nós temos bens que ainda estão sendo discutidos e um deles, porventura, tenha a posse desse imóvel, more nesse imóvel, mas eu também sou proprietária, mas nós estamos discutindo aí os termos dessa divisão, ou se terei ou não algum direito nessa situação. Pois bem, a partir desse momento em que há esse divórcio, os bens passam a serem trabalhados como se nós fôssemos condôminos, que aí nós vamos para a área da propriedade, né? E é, obviamente, possível que aquele que não esteja usufruindo desse bem possa efetivamente pleitear valores relativos, por exemplo, a um aluguel, e então a metade desse valor, se um tem direito à metade, o outro a outra metade, mas um deles apenas está usufruindo, é possível se pleitear em juízo um valor correspondente à metade de um aluguel que valeria aquele imóvel. Agora, uma outra situação que é muito comum, infelizmente, né, em certos processos judiciais que envolvem divórcio, seja até mesmo uma dissolução de união estável, como vamos falar já já, é fraude na partilha dos bens. Né? Então, não é incomum a gente ter situações em que um dos cônjuges oculta patrimônio, né, simula compra e venda, incorpora ativos em sociedades e, por conta disso, né, é possível haver, se for o caso, a desconsideração da personalidade jurídica inversa, né, quando imaginemos que um dos cônjuges
é sócio de uma empresa e ele coloca bens nessa empresa e aí no final, num divórcio, por exemplo, não existem bens em nome do casal e esses bens estão em nome da empresa. Então, o nosso próprio Código de Processo Civil, que entrou em vigor há pouco tempo, ele traz expressamente a figura da desconsideração da personalidade jurídica inversa, porque até então, né, se falou sempre do quê? Da desconsideração da personalidade jurídica, quando a pessoa jurídica pratica atos, né, e que venham a ter fraude, confusão patrimonial ou mesmo desvio de finalidade. No caso, quando ela é inversa e é muito utilizada no campo do direito de família e mesmo sucessório, mas bastante no direito de família, é essa possibilidade mesmo de se pedir a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica inversa para se buscar, então, na sociedade um patrimônio que, na verdade, pertence ao casal e para se fazer devida partilha conforme o regime de bens adotado quando do casamento. Quando nós falamos de dissolução da união estável, então, para o casamento, nós vamos falar de divórcio, de separação. Na união estável, nós vamos falar de dissolução da união estável. E seus efeitos, eles são semelhantes ao do divórcio. Não comunicação patrimonial após a separação de fato, inclusive, divisão de bens e fim dos deveres conjugais. Então, tanto no casamento como na dissolução da união estável, no divórcio e na dissolução da união estável, os bens que são partilhados são aqueles enquanto o casal mantinha uma comunhão de vida. Então, se nós vimos inicialmente que o artigo 1511 estabelece que o casamento é uma comunhão plena de vida, já há algum tempo os tribunais sacramentaram o quê? Embora eu possa ser, no caso do casamento, né, estar casada no papel e incidir um regime matrimonial, se no plano da vida esse casal já não convive, cessa também eventual divisão de patrimônio adquirido após a separação de fato. Isso vale tanto para o casamento como na união estável, né? Na união estável, inclusive, não há o estado civil próprio. As pessoas que estão em união estável, se nunca casaram, são solteiras. Se são casadas, mas não fizeram o divórcio ainda, e porque no Brasil se admite que alguém que seja casado no papel ainda constitua uma união estável, é uma situação interessante, porque ele é casado, mas não com a pessoa com quem ele está na união estável. O estado civil dele só vai mudar quando ele resolver o divórcio dele. Aí ele vai passar a ser divorciado, por exemplo, em união estável. Então, é muito comum, inclusive, as pessoas, na realização de atos e negócios jurídicos, declararem solteiro, declarem-se solteiros, por exemplo, ou solteiro em união estável, porque aí, juridicamente, a gente já consegue compreender aí alguns limites e possibilidades dentro do contexto da união estável. E lembrando que tanto no divórcio, separação ou mesmo na dissolução da união estável, o poder familiar permanece rígido, os pais permanecem com o poder familiar e o que pode acontecer é justamente a guarda, né, as questões de guarda virem a ser discutidas num processo de divórcio, de separação ou de dissolução de união estável, para ser, né, a guarda, em regra, a guarda compartilhada e, excepcionalmente, uma guarda unilateral. Vamos chamar, então, mais um quiz referente à nossa matéria? Considerando a disciplina jurídica referente à dissolução do casamento e da união estável, assinale a alternativa correta. Letra A. O consorte casado pelo regime da comunhão universal de bens e declarado culpado pela dissolução da sociedade conjugal perderá o direito ao regime de bens que escolheu no pacto? Letra B. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente? Letra C. Não é possível, em nenhuma hipótese, a reparação civil por danos morais decorrentes da violação dos deveres conjugais ou convivenciais? Letra D. O cônjuge ou companheiro declarado culpado pelo fim da união, por lei, perde a guarda dos filhos? A resposta correta aqui é letra B. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente. E aí, aproveitando, embora não seja um tema específico aqui na nossa matéria, mas o ausente quem é? É aquela pessoa que desaparece do seu domicílio sem deixar vestígios, não deixou também procurador, e ele pode vir a ser declarado ausente se ter todo um processo que pode culminar, com bastante tempo, ele pode culminar aí com inclusive o rompimento da
do vínculo conjugal, mas, obviamente, que isso tem todo um prazo, todo um trâmite para que cheguemos a esse ponto, e é a isso que o artigo do Código Civil referenciado alude. Pois bem, quando nós falamos agora de divórcio, separação e dissolução de união estável, nós podemos também fazê-la de forma administrativa, não necessariamente passar pelo Poder Judiciário quando se preenchem certos requisitos. E essa é uma novidade jurídica de 2007, que tornou possível, facultativo, o divórcio e a separação extrajudiciais em cartório. O artigo 733 do Código de Processo Civil estabelece que o divórcio, a separação e dissolução consensual de união estável, não havendo nascituro, que é aquele que está por nascer, né, ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública com as disposições previstas na lei, que no caso o artigo 731. Então, é possível, desde que não se tenham filhos menores, incapazes, e que a gente possa fazer sem a ruptura dessa conjugalidade via escritura judicial, escritura extrajudicial em cartório. Agora, uma questão também que é bem importante e que diz respeito à dissolução de relacionamento, de união estável, divórcio, separação, diz respeito à questão dos alimentos. Nós sabemos que, enquanto os filhos são menores de idade, os pais têm o dever de guarda, sustento e educação dos filhos até a maioridade ou a emancipação. Quando nós falamos de reflexos também de um divórcio ou de uma dissolução de união estável ou separação, a gente também tem a questão dos alimentos entre cônjuges. Né? Então, quando se fala de alimentos, nós temos um conjunto de meios materiais necessários para a existência das pessoas sob o ponto de vista físico, psíquico e intelectual. Artigo 1694 do Código Civil. Então, nós vamos ter como origem desse direito a alimentos, esse dever, né, de sustento dos pais com relação aos seus filhos menores e incapazes, porque há uma presunção de necessidade dessas pessoas. E aí, entre cônjuges e companheiros, então, o direito à assistência material entre os cônjuges e companheiros, e que vai depender, né, da demonstração dessa necessidade de receber e da capacidade do devedor, né? E há também a possibilidade de alimentos em decorrência do parentesco, né? Então, imaginemos que alguém não tenha condições de se manter, ele vai buscar, pelo parentesco, possibilidade também de pleitear aí até na linha reta ascendente ou descendente e na linha colateral até o 2º grau, a busca dentro do contexto familiar de quem possa lhe auxiliar. E temos também esse direito a alimentos que decorre de qualificação jurídica, né? Nós temos os idosos, eles possuem um estatuto e que também faz referência à possibilidade de pleitear-se alimentos, inclusive com regras bastante específicas, que no caso a gente pode chamar a atenção para a solidariedade, né, entre os devedores, o que não acontece nas demais situações normais. Então, em função de qualificação jurídica, uma pessoa ser qualificada como idosa traz alguma perspectiva um pouco diferenciada na questão dos alimentos. Pois bem, focando nos alimentos entre cônjuges e companheiros, o que nós temos? A possibilidade dos alimentos definitivos, alimentos transitórios ou alimentos compensatórios. É fato que os alimentos definitivos no sentido de que sempre receber-se-iam alimentos, é uma realidade cada vez mais distante. Num determinado momento histórico em que as mulheres trabalhavam em casa e os homens trabalhavam fora, claro que quem ousasse se desquitar ou mesmo até se divorciar ou se separar, normalmente a esposa receberia uma pensão que ela não tinha um prazo para terminar. Aí, claro, tinham regras próprias na legislação que estabeleciam quando cessava esse direito, um novo casamento, por exemplo, já cessaria o recebimento de alimentos do ex-marido, né, porque não seria lógico. Mas o que a gente acaba tendo hoje, cada vez mais comum, né? A possibilidade, então, dos alimentos transitórios ou ditos temporários, solução para casos em que um dos cônjuges precisa de um tempo para voltar ao mercado de trabalho. Então, fica-se por 1 ano, 6 meses, 2 anos, já vi até 5. Tudo depende do caso concreto, né, do acordo que se fizerem ou daquilo que, se o magistrado tiver que decidir, ele vai verificar o caso concreto, a necessidade, a possibilidade, fixar um percentual e determinar o período
né? E é cada vez comum também, quando nós sabemos que as mulheres hoje estão inseridas num contexto de trabalho, então, entre cônjuges e companheiros, tem diminuído o número de casos em que um dos cônjuges recebe pensão. E temos também uma possibilidade chamada de alimentos compensatórios, que não tem previsão na nossa legislação. Ela vem como uma solução que já é trabalhada em outros países, já existe em outros países, mas que no Brasil ela vem pela doutrina, né? Alguma jurisprudência também adota, o próprio STJ, e que significa o quê? Alimentos compensatórios ou chamada uma prestação compensatória, ela não possui previsão expressa no nosso ordenamento jurídico, como eu comentei com vocês, e serve para amenizar a abrupta alteração de vida, do padrão de vida de um dos cônjuges, mas sem representar intervenção no regime convivencial do casamento. Então, imaginemos um casal que seja casado pelo regime da separação absoluta de bens, fizeram um pacto, né? Um deles, e por acordo entre o casal, né, eles mantêm um padrão de vida excelente, por ocasião do divórcio e em função do regime matrimonial, não haverá comunicação patrimonial nenhuma. A não ser numa situação pontual de se verificar que houve algum aporte financeiro, mas que há necessidade de prova, enfim. Mas, em regra, nós não temos meação. São dois patrimônios distintos quando eu tenho esse regime, inclusive escolhido pelo casal. Então, para evitar essa diminuição abrupta do padrão, há a possibilidade de se pleitear os chamados alimentos compensatórios, que também tem prazo para terminar, mas ele vem numa outra ratio, numa outra inteligência para a resolução, no caso concreto, de situações que envolvem alimentos entre cônjuges. E o que a gente pode colocar e que ela tem a ver, esses alimentos compensatórios, como indenizar por algum tempo, né? Ou não, um desequilíbrio econômico que porventura possa acontecer em função da ruptura desse casamento. Uma questão importante também, que a gente pode pontuar aqui na nossa aula, diz respeito à possibilidade de se pleitear alimentos entre cônjuges após o divórcio. Né? Ou aí mesmo no caso da dissolução da união estável, porque para quem é casado, a gente tem a situação da separação e do divórcio. Para quem está em união estável, é uma única etapa, dissolução de união estável. Então, para quem é casado, até a emenda 66 de 2010, nós tínhamos o quê? Bom, se porventura havia se separado, e mesmo não precisando de alimentos, e não houvesse renunciado a esse direito, até ocorrer um divórcio, se poderia pleitear para o ex-cônjuge, aquele que precisa, alimentos. Né? E se porventura houvesse renunciado, não teria mais direito a nada. E se porventura houvesse um divórcio e não tivesse ficado estabelecido o direito a alimentos, porque o divórcio rompe o vínculo conjugal, já não seria mais possível eu também buscar do meu ex-cônjuge. Claro, e aí se eu preciso, eu tenho os alimentos pelo parentesco, aí eu vou buscar o que a lei determina que entre familiares, até por solidariedade, devem se ajudar. Né? Pois bem, como se passou a se trabalhar muito com a questão de que só tem uma etapa e é o divórcio, e as pessoas têm optado pelo divórcio mais rapidamente, o que acaba acontecendo? É possível que após o divórcio, e mesmo que eu não tenha estabelecido nada a respeito de alimentos, porque eu trabalhava e tinha a minha condição, eu posso, após o divórcio, buscar alimentos do meu ex-cônjuge? Bom, até a emenda, nós diríamos que não. O direito não trabalhava, a jurisprudência era pacífica, que após o divórcio rompeu o vínculo, se não estabeleceu ali alimentos, não teria direito. Após a emenda, nós passamos a ter o quê? Discussões a esse respeito e, por uma questão de solidariedade pós-conjugal, o próprio STJ já decidiu pela possibilidade de, se eu não renunciei expressamente no divórcio à possibilidade dos alimentos, ainda é possível buscar alimentos do ex-cônjuge, mesmo após o divórcio, né, existir o divórcio, quando se possa se extrair que aquela condição de necessidade ainda se demonstra muito próximo a essa questão da ocorrência de um divórcio. Portanto, se hoje se questionar, é possível após um divórcio existir efetivamente esse pedido de alimentos? E aí apenas no caso concreto, em situação excepcional, é que se vai poder falar dessa possibilidade. E claro, sempre que eu não renunciei expressamente lá no divórcio, quando ocorrido a eventual direito. Vamos chamar então
mais um quiz sobre a nossa matéria. Assinale a alternativa correta. Transitada em julgada a decisão homologatória da separação judicial, ela se torna definitiva, sendo que, em caso de reconciliação, os cônjuges precisam se casar novamente. Letra B. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação de direito, desde que tenha passado no mínimo 1 ano da medida. Letra C. O divórcio extrajudicial apenas pode ser realizado se todos forem maiores e capazes, havendo acordo entre as partes. E letra D. Em caso de divórcio extrajudicial, a partilha de bens deve ser realizada obrigatoriamente nesta etapa, não podendo ficar para momento posterior. A alternativa correta aqui neste caso é a letra C. O divórcio extrajudicial apenas pode ser realizado se todos forem maiores e capazes, havendo acordo entre as partes. Então, visto isto e com relação ao nosso conteúdo, e que vamos até trabalhar mais um pouquinho com os alimentos, diz respeito à culpa e alimentos. Já no início da nossa aula, houve a referência às reflexões e as consequências que poderiam existir na modalidade até então de separação-sanção, que hoje muito mais relativizado, esse papel de culpa, né, com relação à violação de deveres. O Código Civil ele estabelece, no parágrafo 2º do artigo 1694, que os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Então, se faz referência à culpa no parágrafo 2º do artigo 1694, também no artigo 1704, parágrafo único, se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-lo, fixando o juízo o valor indispensável à sobrevivência. Não obstante, respeitável corrente doutrinária, que inclusive entende que não se trabalha mais com essa questão de culpa e não se pode, consequentemente, ter efeitos com relação aos alimentos, o Código Civil estabelece, então, no parágrafo 2º do 1694, a possibilidade de serem alimentos apenas indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Então, imaginemos um filho que receba alimentos do pai e esse filho estude, porque ele está numa universidade, e imaginemos que esse filho, ele reprove nas matérias, ele não frequente a faculdade, ele tem uma série de situações que faça, por exemplo, com que ele demore para se formar. É uma possibilidade, se for o caso, daquele que paga alimentos, invocando o parágrafo 2º do artigo 1694, chamar, né, uma revisional, pedir a aplicação e, se for o caso, né, reduzir os alimentos em função dessa atitude daquele que recebe esses alimentos, é um exemplo. E quando se fala do parágrafo único do artigo 1704, nós vamos falar do quê? O cônjuge que foi declarado culpado. Claro que cada vez menos se discute culpa pelo fim do casamento, mas em situações excepcionais é possível sim, a nosso sentir, a aplicação do parágrafo único do artigo 1704, que determina que se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-lo, nem aptidão para o trabalho, então vai ser numa exceção, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juízo o valor indispensável à sobrevivência. Lembrando que esse é um tema que cada vez mais vem sendo revisto pela doutrina e pela jurisprudência. São temas que apresentam dicotomias de correntes doutrinárias e que, claro, a depender da corrente que aquele autor siga, ele vai defender, inclusive, de que não há mais que se falar de alimentos e discussão de alimentos e culpa. Pois bem, um outro tema muito importante e interessante que vem sendo discutido na doutrina e na jurisprudência brasileira diz respeito a quê? A possibilidade daquele que paga os alimentos pleitear uma prestação de contas. E esse é um assunto que é muito bem tratado na obra do Anderson Schreiber, do professor Anderson Schreiber, Manual de Direito Civil Contemporâneo, que efetivamente trabalha esse tema. Nesta obra, o professor traz os posicionamentos, sejam doutrinários ou jurisprudenciais, relativamente a este tema. Vamos, então, ouvir o que o professor nos diz. Prestação de contas.
Há forte controvérsia na doutrina brasileira sobre a possibilidade do alimentante cobrar prestações de contas do alimentando em relação às despesas feitas com a verba alimentar. Então, em que medida é possível que aquele que pague busque uma prestação de contas formal em juízo? De um lado, diz o autor, há autores que defendem que a prestação de contas é um direito e até um dever do alimentante, com base nos artigos 1589, 1583, parágrafo 3º do Código Civil, além de outros dispositivos que tratam do dever de fiscalização e supervisão da manutenção e educação dos filhos. Né? E aí cita o professor conhecidíssimo, renomado, professor Youssef Said Kahali, que também sempre defendeu esse posicionamento. E ele traz também um posicionamento oposto, né? No sentido de negar ao alimentante o direito de pedir prestação de contas de verba alimentar, entendendo que há impossibilidade jurídica do pedido. E cita o doutrinador José Carlos Teixeira Georges, que vai sustentar, por exemplo, que falta relação jurídica entre o prestador de alimentos e o vigilante do filho, pois o bônus é do último e não de quem o guarda, ou seja, o genitor acionado é parte passiva ilegítima para responder à demanda, admitindo-se apenas alguma medida de fiscalização dos valores aplicados. Pois bem, ao final, o professor Anderson Schreiber apresenta o quê? Que a jurisprudência oscila entre esses dois extremos. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos encontrar decisões no sentido pela possibilidade desse pedido em juízo e vamos encontrar também decisões que dizem o seguinte: não é possível fazer esse pedido em juízo. Pois bem, tema bastante controverso que tem sido discutido e ainda não temos, né, uma linha, uma viga mestra, uma corrente doutrinária majoritária que trabalhe este tema. Nesse sentido, e para finalizar a nossa aula de hoje, vamos então apresentar um resumo daquilo que trabalhamos ao longo dessa nossa exposição. Fim da conjugalidade e as suas consequências, tanto no âmbito pessoal como no âmbito patrimonial. O que falamos? Né, que inicialmente no Brasil nós não tínhamos divórcio, isso é um instituto que surge apenas em 77. Em 88, passamos a ter a possibilidade do divórcio direto. E passamos, a partir de 2010, a possibilidade de se pleitear esse divórcio sem dizer o porquê que se desejam divorciar e a qualquer tempo, sem esperar o prazo dos 2 anos de separação de fato que a Constituição estabeleceu em 88. Vimos também que o Superior Tribunal de Justiça recentemente entendeu que o Instituto da Separação ainda permanece no ordenamento jurídico brasileiro, sendo uma faculdade, né, uma escolha dos cônjuges se separarem ou efetivamente se divorciar. Esta é uma situação que põe fim a uma grande discussão, embora tenhamos autores respeitadíssimos que continuam e que criticam essa decisão, mas que efetivamente hoje podemos então nos separar ou nos divorciar. A união estável, por sua vez, né, nós vamos falar em dissolução da união estável. Também é uma única forma, é um único processo, se vamos falar assim, ao passo que no casamento, separação e divórcio, e na união estável, dissolução desta. Os efeitos pessoais e patrimoniais, tanto no casamento como para a união estável, são praticamente os mesmos, né? O que muda um pouco e difere diz respeito ao quê? Diz respeito que na união estável, a adoção do sobrenome é mais rara. Embora nós tenhamos quem ingressou em juízo pedindo para a utilização do sobrenome do companheiro. Mas, em regra, na união estável, como ele é um ato mais informal, é uma situação informal, acontece na informalidade, nós não temos essas questões. Então, no casamento, temos a possibilidade de permanecermos após o divórcio com o uso do sobrenome do cônjuge, se for o caso. Na união estável, se porventura se adotou, utiliza-se o mesmo raciocínio, quer dizer, já incorporou a esfera dos direitos da personalidade e se eu quiser apenas, se eu desejar, eu posso retirar esse sobrenome. Lembrando também que os efeitos patrimoniais aí decorrentes de um divórcio ou da união estável também são os mesmos. Vamos observar qual o regime que vai incidir naquela relação familiar. Então, se foram casados, qual o regime que optaram, né? Ou se foi imposto separação obrigatória de bens. Quais são os regimes que nós vimos, então, que existem, né? Comunhão universal, comunhão parcial de bens, que é aquele dito supletivo ou legal, a participação final nos aquestos, e temos a separação de bem obrigatória e a convencional.
E podemos também mesclar num pacto antinupcial regras, desde que não firam dispositivos de ordem pública. É possível que os cônjuges customizem as suas questões patrimoniais num pacto, da mesma forma que na união estável há a possibilidade de se fazer um contrato escrito. A lei não exige, como para o casamento, forma solene, escritura pública. Pode ser um contrato escrito e que terá também o valor, né, da escolha desse regime para os companheiros, que pode ser uma separação de bens, podemos falar até de uma comunhão universal, se for o caso, né? Ah, mas vale por um instrumento particular? Vale. Inclusive, recentemente o STJ proferiu decisão nesse sentido, entendendo que a legislação, no artigo 1725, apenas exige que o contrato seja escrito. Então, nós temos, né, pacto antinupcial para casamento e contrato escrito para um pacto de convivência, um contrato de união estável, porque a lei não dá um nome como deu para o casamento. Portanto, essas foram, em linhas gerais, as regras estabelecidas. Falamos também a respeito da possibilidade do extrajudicial, preenchidos certos requisitos e estando todos concordes. Eram esses os temas que efetivamente ficamos de abordar nesta aula, e agora eu os convido para assistir a nossa próxima aula, e no nosso próximo encontro trataremos sobre as nulidades no casamento, que também é um tema muito interessante no âmbito da arquitetura jusfamiliar contemporânea. Até mais! Gostou das aulas? Qual o tema que você quer assistir aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É fácil, é só acessar tvjustiça.jus.br.